Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Dia dos Homens, que começou no Dia Nacional dos Homens e vai até o Dia Internacional. Hoje então nós vamos falar sobre 6 coisas que as mulheres podem fazer e os homens não, ou melhor, 6 motivos para matar que as mulheres podem alegar para se livrar ou diminuir sua sentença e os homens não podem usar. Então lembrando, esse vídeo é a segunda parte do capítulo 12 do livro The Myth of the Male Power, o mito do poder masculino. O capítulo 12 se chama Mulheres que matam demais e as cortes se libertam, as 12 defesas só as mulheres podem usar. Então, qual é a sétima defesa? Qual é o sétimo motivo que as mulheres podem usar em julgamentos para tentar se livrar da cadeia ou pelo menos diminuir sua sentença? A sétima defesa é: as crianças precisam da mãe. Então, se uma mulher comete um crime, ela não pode ser presa porque alguém precisa cuidar do filho dela. E as crianças precisam da mãe. A mãe ela é insubstituível, ninguém pode cuidar da criança no lugar dela. Um exemplo citado pelo Warren Farrell é a de Laurie Foster, que matou o marido, ou seja, ela quebrou a lei. O marido dela teve transtorno de estresse pós-traumático após participar da guerra do Vietnã, ou seja, ele obedeceu à lei porque ele foi para a guerra contra a vontade dele, porque a lei obrigava ele e não recebeu o atendimento de saúde, o apoio psicológico do qual precisava. E a condenação de Laurie por ter matado o marido dela foi simplesmente fazer terapia e orientação vocacional para cuidar dos filhos. Ela não teve que ir para a cadeia aparentemente. Outro caso é o de Beth Broderick, esse caso é um pouco mais extremo. Ela jogou o próprio carro contra a casa do ex-marido Daniel e da nova esposa do Daniel. Lembrando que a Beth já estava com um novo namorado na época em que ela fez isso, então Daniel e Beth se separaram. Daniel foi casar com Linda, Beth arranjou outro namorado, mas mesmo assim a Beth tinha ciúmes, tinha inveja e ela decidiu que jogar o carro contra a casa do ex-marido parecia uma boa ideia, mesmo com todo mundo, inclusive os filhos dela, dentro da casa do Daniel. O Daniel pediu uma ordem de restrição, ou seja, ele pediu para que a Beth não pudesse mais se aproximar dele. Aparentemente, o juiz não acatou, nunca foi dada uma ordem de restrição a Beth, mas o Daniel conseguiu a guarda dos filhos, então os filhos moravam com o Daniel. E mesmo com provas, evidências de que a Beth era perigosa, de que ela poderia tentar matá-lo, a justiça nada fez para tentar impedir que ela se aproximasse dele e ele acabou assassinado pela ex-mulher, pela Beth. E a Beth não recebeu a condenação que seria esperado para quem comete assassinato. Por quê? Porque ela era mãe e os filhos precisavam dela. Os filhos precisavam da mãe. Algo que se os sexos estivessem invertidos, se o Daniel tivesse matado a Beth, ele não poderia pedir para ter essa sentença reduzida ou até mesmo ser inocentado para poder cuidar dos filhos, porque os filhos precisam do pai. A oitava defesa é culpe o pai, mas entenda a mãe. O exemplo é o de Josephine Meza, que matou seu único filho, ela não tinha outro. O filho dela tinha 23 meses na época em que foi assassinado, e ele foi assassinado em 87 com desentupidor de privadas. O promotor pediu que Josephine fosse condenada a 11 anos de prisão, mas o juiz, Don Martinson, condenou-a a 5 anos porque ela tinha uma vida difícil. Ela tinha um marido ruim, ela não tinha terminado os estudos, ela era dona de casa, então ele falou: a prisão não vai ajudar essa mulher, ela vai ficar 11 anos presa, depois que ela for libertada, ela vai voltar para a mesma vida miserável, não vai ajudar ela, a gente precisa fazer algo que realmente mude a vida dela. Então ele condenou a apenas 5 anos de prisão com liberdade condicional, se ela aceitasse se divorciar, fizesse terapia, arrumasse um emprego e voltasse à escola. Essa foi
a punição de Josephine por matar uma criança indefesa. Alguma vez algum homem matou uma criança, ou melhor, seu próprio filho, e teve a sua condenação, a sua pena reduzida pela metade, caso ele se divorciasse, fizesse terapia, arrumasse emprego e voltasse à escola? Não, que eu saiba, não, que o Warren saiba, provavelmente isso nunca aconteceu. Um homem matar o próprio filho, não há motivo que possa ser usado para tentar fazer parecer que ele não tinha escolha, que ele estava em sofrimento e precisava ser ajudado, ao invés de punido. Além disso, depois de ser sentenciada, Josephine, ela não se reportava às autoridades, então lembrando, ela estava em liberdade condicional, ela de tempos em tempos tinha que se reportar às autoridades, né? Mas ela não costumava fazer isso. O próprio agente de liberdade dela, a pessoa que supostamente deveria ajudá-la a ficar fora da cadeia, sugeriu que ela ficasse 30 dias presa para ver se ela se tocava de que ela não podia fazer o que ela quisesse, ela tinha que se reportar às autoridades, ela tinha sido condenada criminalmente, mas o juiz não aceitou o pedido do agente de liberdade de novo, porque ele achou que prender seria ruim para ela e ia prejudicar mais do que ajudar. Ela era uma mulher que teve uma vida difícil, tão difícil que a levou à loucura, que a fez matar o próprio filho, e ela precisava ser ajudada, ela não podia ser presa. Outro caso interessante é o de Ramiro de Jesus Rodrigues, que, se eu não me engano, ele nasceu na Nicarágua, mas ele morava nos Estados Unidos. Ele tinha uma filha doente de 3 anos de idade. Ele e a esposa decidiram ir comprar o remédio, ir a uma farmácia. Só que o carro não tinha cinto de segurança. Então a filha de 3 anos, a Verônica, ficou no colo da mãe, porque era o que tinha. Isso foi um acordo em comum, uma decisão conjunta do homem e da mulher, do Ramiro e da esposa dele. E enquanto eles estavam indo para a farmácia, uma van bateu no carro e a bebê, a Verônica, a menininha de 3 anos, foi arremessada para fora do carro e acabou morrendo. Ramiro foi acusado de homicídio por deixar a filha sem cinto. Nenhuma queixa foi feita contra a esposa, que era quem estava segurando a menina e que aceitou, concordou em levar ela junto, em carregar ela no colo sem cinto. E aparentemente o Ramiro, ele conseguiu se livrar de uma condenação, porque ele era latino, né? Ele era nicaragüense, não sei agora. E as pessoas viram isso como um ato de racismo. Então elas protestaram bastante contra o racismo que estava implícito no caso dele. Mas é engraçado que ninguém achou racista a mulher dele não ser acusada. A nona defesa é a defesa do meu bebê, meu direito de abusar. Então, esse daqui é um pouco a ideia de que o filho, ele é uma propriedade da mãe, ele é um objeto da mãe, portanto a mãe pode fazer o que quiser com ele. Um caso citado no livro do Farrell, de Kimberly Hardy, que, como muitas mulheres, usou cocaína durante a gestação e pouco antes do parto. E o uso de cocaína na gestação acarreta em vários problemas desenvolvimentais e cognitivos, além de que parece que a criança já nasce com alguns sintomas de dependência à cocaína. Mas a Kimberly e muitas outras mulheres, as pessoas tentavam acusá-las de maus tratos infantis ou algo do tipo. E houve vários movimentos, várias tentativas de livrar essas mulheres de alguma condenação, porque o filho era delas, porque o filho ainda não tinha nascido tecnicamente. Mas o Farrell, ele não concorda muito com essa ideia de que o problema é que a criança tecnicamente não nasceu, então não é um assassinato e etc. Porque se você fizer algo que induza outra mulher a ter um aborto ou expor ela a substâncias que causem malformação, problemas cognitivos e desenvolvimentais, você pode ser processado, você pode responder criminalmente a isso.
Então tem aqueles casos de mulheres em condições de trabalho insalubres, que trabalham com produtos químicos que podem causar problemas de saúde, principalmente as gestantes. E se for comprovado de que uma mulher teve um filho com problemas de desenvolvimento causado pelas condições de trabalho, o empregador dela pode ser processado e ele vai ser punido. Ela tem uma boa chance de ganhar. Porque quando é a própria mãe quem causa o problema, ela não pode ser punida. Então é um caso bastante delicado que envolve vários pontos de vista, mas que está um pouco implícito nessa ideia de que o bebê ele é um objeto, ele é uma propriedade da mãe. A 10ª defesa é a delação premiada. O Fowler chama de delação premiada. Quando um crime é cometido por um homem ou uma mulher, o cavalheirismo dita que seja oferecido um acordo primeiro à mulher, mesmo que muitas vezes a mulher tenha sido a mandante. Ela seja a que está no topo da hierarquia, geralmente o acordo é oferecido primeiro à mulher. Geralmente as próximas duas outras defesas elas estão implícitas também, mas algo que faz com que esse tipo de defesa aconteça é que não sentar a mulher e culpar o homem faz promotores, juízes e punidos parecerem heróis. Eles salvaram a coitada da mulher inocente que acreditou nas palavras do homem mau. Então, isso nos leva à 11ª defesa, a síndrome de Svengali. Eu não sei se é essa pronúncia, eu acho que é russo, mas enfim. A síndrome de Svengali, ela diz que uma pessoa ela pode fazer qualquer outra, ela tem um efeito, ela está sob um efeito quase hipnótico ao se apaixonar por outra, e geralmente é usada só quando a mulher faz algo alegando que está apaixonada pelo homem. Então, a mulher ela cometeu um crime porque o homem pediu, mas ela não é uma pessoa, ela não pode responder criminalmente por isso, porque o problema não é ela, o problema é o homem. O homem a convenceu, o homem a seduziu a cometer o crime. Então quem tem que ser punido é o homem, não a mulher. Um exemplo é o da Miss America Bandit. Eu não consegui encontrar o nome verdadeiro dela, mas essa pessoa ela roubou um banco. A promotoria pediu 5 anos de prisão, mas o juiz condenou apenas 2 anos. Por que ele condenou apenas 2 anos ao invés de 5 como a promotoria pediu? Porque a Miss America Bandit disse que só roubou o banco porque ela estava apaixonada pelo cabeleireiro dela e o cabeleireiro pediu para ela roubar o banco. Coitada dela, ela não é uma pessoa ruim, ela não é uma bandida, uma ladra. Ela é só uma mulher apaixonada. Quem pode dizer que paixão é crime? Será que o contrário acontece? Será que se o homem alegar que ele roubou o banco porque estava apaixonado por uma mulher, ele consegue reduzir a sua sentença pela metade? Eu nunca ouvi falar. O que nos leva então à 12ª e última defesa, que só as mulheres podem usar, que é eu não matei, eu só contratei alguém para. Então, as mulheres, elas normalmente as pesquisas, elas vão dizer que poucos homicídios são cometidos por mulheres, né, porque as mulheres matam pouco, e algumas pessoas vão usar isso para defender a ideia de que existe algo de problemático na masculinidade, de que os homens são criados para serem violentos, para serem cruéis e às vezes até assassinos, porque a maioria dos homicídios são cometidos por homens. Mas a gente já viu que isso não é bem verdade, mulheres também matam, mas geralmente são métodos mais difíceis de serem identificados. Elas matam pessoas que têm mais dificuldade de exibirem os sinais de que foram mortos por elas. Nós já vimos que mesmo quando elas admitem ter matado, é como as pessoas não acreditarem nelas. Então, as estatísticas elas têm razão ao dizerem que os homens matam mais, mas isso não quer dizer que os homens sejam mais violentos ou eles sejam eles aceitem a violência e o assassinato com mais facilidade do que as mulheres. É simplesmente que a mulher ela raramente vai matar diretamente a sua vítima, ou pelo menos não vai matar de uma forma que seja muito óbvia, muito explícita, né? Então, quando as mulheres querem matar alguém, elas normalmente, além daqueles que a gente já falou, de usarem veneno
ou inventarem uma desculpa, é comum que elas paguem um homem para cometer o assassinato, ou elas convençam o namorado ou amante a fazer isso, esvengar em reverso. Então, aqui no Brasil, vira e mexe, as pessoas lembram da Susan von Richthofen, que ela não matou nem o pai nem a mãe, mas ela convenceu o namorado e o cunhado a matarem por ela. Então, parece que no caso dela, felizmente, a justiça deu uma sentença igual para as duas partes, tanto para ela como para o namorado. Então, não houve uma discriminação de gênero nesse caso, aparentemente, não conheço os detalhes, né? Mas isso parece que é raro. Em geral, as pessoas tendem a ver que o fato da mulher não ter cometido diretamente é um atenuante, permite que elas receba uma punição menor do que normalmente seria condenada. Embora mandantes não sejam necessariamente menos perigosos. Quando o mandante é homem, geralmente eles ganham a mesma sentença, uma sentença até maior do que o carrasco, do que a pessoa que executou o assassinato em si. Então essa é uma defesa que aparentemente só funciona para mulheres. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo com os seus amigos, com os familiares. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se para ser notificado de quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.